Oi, eu sou a Mari e esse é o canal Interno Ivante. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da história da Emily, uma das 3 irmãs Brontë que curiosamente eram excelentes escritoras. Eu digo curiosamente porque 3 mulheres escritoras nasceram numa mesma família, né? E que consagraram também a literatura com livros que se tornaram clássicos, mesmo elas tendo nascido numa época tão pouco favorável à expressão artística feminina. A família Brontë viveu em um vilarejo em Yorkshire e eram 6 filhos e os pais. A mãe faleceu em 1821, com muitas dores, não era comercializada a morfina ainda e ela teve um câncer no útero. Isso marcou a vida das crianças. O pai, então, muito estudioso, começou a ensiná-los em casa, mas em 1824 achou melhor levá-las, as 4 filhas mais velhas, a um internato, Maria Elizabeth, Charlotte e Emily. E acontece que em 1825 a Maria e a Elizabeth faleceram, doentes no internato. A vida era muito dura nos internatos. E ele, desolado, trouxe a Emily e a Charlotte para casa, que viveram isoladas do mundo exterior e sem contato com o mundo lá fora, elas criaram fortes laços com o seu território, e a brincadeira delas eram principalmente com os morros sombrios que ficavam em volta da casa e que viria a inspirar o cenário de O Morro dos Ventos Uivantes. Existe um escrito de Charlotte falando sobre o período da infância. Abre aspas, dependíamos totalmente de nós mesmos e uns dos outros, dos livros e do estudo para encontrar diversões e ocupações na vida. O estímulo mais elevado, bem como o prazer mais vivo que conhecemos da infância em diante, residia em nossos primeiros esforços na composição literária. Então não existiam muitos atrativos para eles naquele espaço, e o que eles encontraram como suporte para isso na infância foi a criatividade deles. Tanto as 3 irmãs, a mais nova que não havia ido ao internato, Anne, e as mais velhas que voltaram, né, Charlotte e Emily, e o irmão delas. Os 4 viveram criando suas histórias. Focando agora na história da Emily, ela nasceu em 30 de julho de 1812 e ela faleceu muito jovem, vítima de tuberculose, em 19 de dezembro de 1848, com apenas 30 anos. Emily escreveu O Morro dos Ventos Uivantes com 28 anos de idade. Então logo ela falece, né? Ela não soube do quanto esse livro foi vendido. Em vida ela viu apenas 2 exemplares serem vendidos. Em 1847, quando O Morro dos Ventos Uivantes foi publicado, ainda vigorava a convenção segundo a qual os romances deviam servir para a formação e edificação moral dos leitores. Então era bem delimitado o que era bom e o que era mal. E assim a obra de Emily, que publicou com pseudônimo, né, porque as mulheres não podiam publicar, foi recebida assim, com uma certa desconfiança dos leitores, porque eles perceberam que, além da força das páginas daquele livro, da história, não tinha um herói. Era uma história de anti-heróis. Tanto é que eu sempre comento com os meus amigos quando eu indico esse livro. Tem muita gente que acha que é um livro sobre romance, mas na minha percepção é um livro sobre vingança, sobre ódio, sobre sentimentos fortes. É uma literatura gótica. Os estudos acerca da vida de Emily mostram que ela era excêntrica, vezes reclusa, introvertida, não muito ligada aos amores românticos, e dizem também bastante sobre a companhia do cachorro dela, que ela gostava muito. Muitas imagens que representaram a figura da Emily ao longo da história foram baseadas em opiniões alheias e ampliadas, retratadas e dramatizadas para se tornarem míticas até hoje. Muito do que foi dito sobre ela é negativo, ora uma solteirona séria, antiquada e odiosa que vagava pelas charnecas de Yorkshire sozinha com seu cachorro,
e ora uma garota mulher dolorosamente tímida e socialmente desajeitada que ficava doente sempre que saía de casa. Muito do que é contado sobre Emily é criado em cima de um imaginário por conta da sua obra, que não podemos deixar de esquecer. Escrita essa que subvergiu o padrão da época. Emily e suas irmãs, elas eram escritoras de vanguarda, pensando que naquele tempo as mulheres eram sempre retratadas com muita fragilidade e presas aos ideais da época. Eu sempre me encanto em pensar a complexidade dos personagens que a Emily criou sozinha na casa dela. Pensar nela sentada na mesa de madeira que ainda existe no museu, que é o Museu das Irmãs Brontë hoje. Pensar nela sentada ali, criando com toda a sua genialidade aqueles personagens. Num tempo em que a mulher não tinha voz e numa realidade tão difícil como a dela. Não só como mulher no século XX, mas as vivências individuais dela, como a perda da mãe, das irmãs e as dificuldades financeiras. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Se vocês gostaram, curta, comentem aqui embaixo e um grande abraço.